Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o solstício de inverno, que acontece nessa quarta-feira, dia 21 de junho, e que marca a entrada do inverno e também do Sol em Câncer. E quando eu fui analisar o mapa desse momento, eu percebi que o Sol estava sendo duplamente desafiado, por Netuno de um lado e Ceres do outro. Netuno em oposição a Ceres, os dois fazendo uma quadratura com o Sol, ou seja, um T-square. E o ponto focal desse T-square, ou seja, um ponto onde a energia vai mais concentrada, onde a gente deve fazer essa integração, é justamente o Sol. E para a gente ter um outro olhar sobre esse momento e sobre esses conflitos que estão acontecendo, eu trouxe 3 leituras para a gente. A primeira falando da quadratura Sol-Netuno, a segunda falando da quadratura Sol e Ceres e a terceira falando do signo de Câncer. E a gente vai começar pela quadratura Netuno-Sol. E para isso eu trouxe os trechos do livro do Robert Hand que se chama Planets in Transit, Life Cycles for Living. Nesse livro ele fala de trânsitos em relação ao nosso mapa natal, mas a gente pode extrapolar isso para esse momento especificamente. E é claro, se você tem o Sol nos primeiros graus de Câncer ou nos últimos de Gêmeos, ou então nos primeiros graus de Capricórnio ou nos últimos de Sagitário, você também está vivendo em relação ao seu mapa natal esse trânsito de Netuno. E ele diz assim: este pode ser um período de confusão e incerteza, onde o rumo da sua vida deixa de ser claro. Mesmo se anteriormente você sentiu que soubesse o que estava fazendo e por quê, agora você pode encontrar circunstâncias que te forçam a questionar suas ideias. A sua vontade parece estar temporariamente paralisada e você não vai ter a sua energia de sempre. Na verdade, esse trânsito pode coincidir com períodos de baixa vitalidade física e baixa energia psíquica. Por essa razão, você deve evitar qualquer estresse desnecessário e adotar hábitos saudáveis para manter uma boa resistência a doenças. E só um parênteses, como esse momento também nós estamos no frio, no inverno, com bastante frio inclusive, essa questão dos hábitos saudáveis e da gente cuidar da nossa imunidade faz muito mais sentido. Continuando, ele diz: mas é muito mais provável que esse trânsito resulte em desorientação, como foi explicado. Você pode viver decepções no seu trabalho, carreira ou até mesmo na sua vida pessoal, que podem te fazer sentir derrotado e desanimado. Mas você não deve se acomodar e permitir essa reação. Certamente você pode sofrer derrotas durante esse trânsito, mas essas derrotas acontecem somente quando você faz algo que não reflete verdadeiramente quem você é. Nesse caso, como sua energia total enquanto ser humano não está por trás dos seus atos, você não se empenha com o vigor que iria garantir o sucesso. Por isso acontece o fracasso. Você também pode sofrer uma decepção durante esse período. Se você permitir que alguém te convença a participar de um projeto que você não acredita de verdade. Acima de tudo, você deve se manter verdadeiro consigo mesmo durante todo esse trânsito. Na verdade, a principal função desse momento na sua vida pode ser te mostrar que você não sabe quem você realmente é. Apesar disso ser uma descoberta não muito boa, é importante que você a faça para poder buscar quem você é. Você deve evitar vários tipos de atividade durante esse trânsito, porque a sua insegurança sobre si mesmo pode fazê-las dar errado. Primeiramente, esta não é uma época muito boa para se envolver em grupos espirituais ou místicos. O seu senso de eu precisa de nutrição e de crescimento, e não de negação. Você ainda não está pronto para isso, e os ensinamentos de tais grupos provavelmente vão te confundir e atrasar o seu desenvolvimento pessoal. O mesmo aviso se aplica para o estudo de ocultismo em geral. E aqui eu queria fazer um parênteses que nesse ponto eu não concordo muito com o que ele fala. É claro que dependendo do grupo espiritual, da escola iniciática que você vai entrar, talvez haja uma pressão para um pertencimento e uma conformidade com esse grupo, e isso pode ser um pouco perigoso nesse momento. Mas ter uma vida com conexão, com práticas espirituais e meditação, que é o terreno de Netuno, é muito saudável nesse momento. Inclusive é importante porque nos ajuda a voltarmos para dentro. Continuando, ele diz: além disso, evite empreitadas arriscadas ou especulativas, porque o seu senso de realidade está muito fraco para medir os riscos corretamente. Você está mais propenso a ser enganado. Se você estiver tendo problemas no trabalho, resista à tentação de mudar de emprego agora. Mais tarde, quando você conseguir entender suas necessidades melhor, você vai ser capaz de fazer a mudança.
Qualquer novo emprego que você comece agora não seria uma mudança para melhor. Permaneça ativo e não se afaste das pessoas para pensar sobre os seus problemas. Isso só vai aumentá-los e deixá-los desproporcionais, se tornando mais difíceis de lidar. Um dos pontos que eu mais gostei dessa leitura do Robert Hand é que ele fala quão importante é a gente saber quem a gente é e a gente agir de acordo com isso. E esse ponto tão forte da gente encontrar o nosso brilho e seguir a partir desse brilho, ele está muito em evidência no mapa do solstício. A gente vai ver também com Ceres, também com Câncer e também com outros pontos que eu vou falar mais para o final. E agora, falando dos aspectos entre Sol e Ceres, eu trouxe a Dimitra George, que é uma autora sensacional e que escreveu um livro Asteroid Goddesses. E eu peguei um trecho desse livro onde ela fala da relação Sol e Ceres. E ela diz assim: o princípio nutridor se combina com identidade e propósito. Essa combinação sugere que a identidade e a autoimagem da pessoa vão estar centradas em ser mãe ou pai, ou cuidadora, cuidador. Aspectos difíceis apontam para potenciais conflitos entre ser livre para ser quem se é ou cuidar de outras pessoas. Isso pode levar a um sacrifício de si mesmo para o bem da família ou a negação da intimidade e proximidade com pessoas queridas. Outros problemas incluem uma baixa autoestima, frustrar as suas próprias necessidades de cuidado e nutrição ou temas recorrentes de depressão e rejeição. E nessa leitura vocês veem que aparece novamente o tema da gente ser livre para ser quem a gente é e de não abrirmos mão de quem somos, mesmo que o cuidado e a nutrição faça parte da nossa identidade. Inclusive, o fato de Ceres estar proeminente nesse mapa eu achei super interessante porque Ceres e Câncer têm muitas afinidades. Ambas falam da grande mãe, da nutrição, do cuidar. Então, Ceres estar desafiando o Sol, nessa entrada do Sol em Câncer, acho que fala muito pra gente e como a gente consegue conciliar a nossa identidade, quem somos de uma maneira plena e, ao mesmo tempo, a nossa vocação cuidadora. E agora, para nossa última leitura, eu trouxe a transcrição de um vídeo do astrólogo Steven Forrest falando sobre o signo de Câncer. Para quem assistiu o vídeo de Júpiter em Touro, é ele que fala sobre o signo de Touro e esse texto mobilizou muita gente, muitas pessoas me escreveram, falaram que se sentiram emocionadas e muito tocadas, porque realmente é um olhar bastante sensível e muito concreto para a gente entender. Para quem não assistiu nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card e agora vamos ouvir o que ele fala sobre Câncer. Ele começa assim: Câncer é a palavra em latim para caranguejo. O caranguejo, essa imagem realmente nos ensina muito sobre você, canceriano. Um caranguejo é um animal vulnerável com uma carapaça. E graças à carapaça, o caranguejo sobrevive. Criaturas sensíveis são criaturas vulneráveis e devem se defender. E em você, o volume de sensibilidade foi aumentado até o máximo no momento do seu nascimento. E você saiu da sua mãe e teve uma escolha. Você poderia improvisar um mecanismo de defesa para a sua sensibilidade ou você poderia morrer. E aqui está você, alguns anos depois, ainda em vida e bem. Então nós sabemos qual escolha você fez. Então você tem uma carapaça ao seu redor. Isso é ótimo. Um caranguejo na natureza sobrevive graças à carapaça. Mas isso significa que ele também está comendo e por isso crescendo. Mas é claro, a carapaça não está crescendo. Então, o caranguejo se vê num impasse. Ele tem que abandonar a carapaça e correr um grande risco, e então criar uma carapaça maior e assim seguir em frente. Este princípio é fundamental para você se entender. Agora, a primeira carapaça do caranguejo, a sua primeira carapaça, é assim. Quando você era criança, você disse: realidade, vamos conversar um pouco. Nós não nos damos muito bem, você e eu. Vamos fazer o seguinte: você me deixa em paz e eu te deixo em paz. Está bom assim? A primeira carapaça do caranguejo nós podemos chamar de timidez, para onde nós nos recolhemos em nós mesmos e nos defendemos do mundo. Isso é geralmente bem visível em crianças cancerianas. Quando nós crescemos, porém, a pressão social para sair e interagir com o mundo aumenta. E nós começamos a querer estar em contato com as pessoas. Nós nos interessamos um pouco mais pelo mundo. Isso cria uma ilusão. A ilusão é que nós automaticamente nos livramos da carapaça da timidez.
Tudo o que acontece automaticamente é que aquela carapaça só muda de forma. Nós poderíamos, por exemplo, imaginar uma pessoa canceriana que se casa muito jovem e que a última conversa significativa que vai acontecer nesse casamento acontece cerca de 1 ano depois da cerimônia. E então, 50 anos depois, essa pessoa está celebrando as suas bodas de ouro. E essa é uma pessoa que talvez seja extrovertida e animada, mas que é tímida quanto à vida e aos riscos inerentes conectados à vida para permanecer num casamento assim. Ou então podemos imaginar uma outra pessoa com Sol em Câncer que consegue um emprego logo depois de sair da faculdade ou do ensino médio, com a mentalidade de que ela precisa comer, precisa de um salário, mas que com certeza não é o que ela quer fazer da vida. E mesmo assim, quando ela faz 65 anos, ela acaba se aposentando nessa mesma área. E assim como no outro caso, essa pessoa pode ser animada, extrovertida, mas ela é tímida, assustada. Ela encontra um lugar para se esconder, um lugar que é seguro, e ela fica ali. Esta é a armadilha de Câncer. Este não é o seu destino, mas há uma certa vulnerabilidade em você quanto a isso. E ela vem da sua necessidade natural de se proteger, sua necessidade natural de ter algum tipo de carapaça ao seu redor. Agora, se você é capaz de se livrar dessa carapaça, se você desenvolve uma postura mais corajosa e aberta para a vida, o que pode ser uma escolha muito mais feliz de se fazer, bem, então você vai atravessar um período de certo risco e perigo, mas rapidamente você vai desenvolver uma nova carapaça. E para entender essa carapaça, nós precisamos voltar muito atrás na história da astrologia, muito antes de Câncer ser chamado de caranguejo. Ele era relacionado à Grande Mãe. Essa imagem é poderosa, é sobre nutrir e cuidar. E essa energia de Câncer é a essência da habilidade de proteger outras coisas, de ajudar as coisas a crescerem. Vocês estão vendo aí como Steven Forrest confirma essa relação de séries com Câncer, falando aqui da Grande Mãe, e essas qualidades também são de séries. Bom, continuando, ele diz: o primeiro instinto de Câncer é proteger a si mesmo. Então, seu segundo instinto é ampliar essa proteção para os outros seres. Nós vemos no mundo pessoas que causam dor, pessoas, situações que podem não ser uma ameaça para nós pessoalmente, mas ao invés de protegermos nós mesmos, nós começamos a proteger outros seres vulneráveis ao nosso redor. E então o que acontece é que nós começamos a atrair para nós pessoas que precisam de algo, pessoas assustadas, pessoas feridas. E essa energia de cura, nesse momento, começa a irradiar de você. É possível testar isso de várias formas. Uma delas é que pessoas que estão passando por essa etapa de evolução de Câncer tendem a atrair animais. Os animais vão até elas, como por exemplo o gato, que nunca vai no colo de ninguém ou que até sai da sala quando alguém estranho entra, vai pular no seu colo, porque o gato percebe esse arquétipo da Grande Mãe. É claro, o gato não vai pensar exatamente isso. O gato provavelmente vai pensar: esse é o tipo de pessoa que não vai me machucar e que também pode me alimentar. É a isso que o gato está reagindo. E o gato pode estar certo. Você pode observar isso. Nós também vamos reconhecer esse princípio se você faz jardinagem, por exemplo. Nós vamos ver que você tem uma tremenda capacidade de fazer crescer tomates maiores do que a pessoa do jardim ao lado, que cultivou os tomates no mesmo solo e sob o mesmo sol. Se você fosse médico ou estivesse envolvido em qualquer profissão de cura, você iria descobrir que essa força vital que corre em você iria levar seus pacientes a ficarem melhor, mais rápido do que os outros pacientes. Essa energia ao seu redor é tão evidente que as pessoas reagem a ela instintivamente, são atraídas para ela. As pessoas vêm até você e uma parte do motivo de você estar nesse mundo é para distribuir band-aids, que geralmente são band-aids emocionais. E isso é um trabalho sagrado. Eu quero honrar isso em você. Mas eu também quero reconhecer que você pode se esconder atrás desse papel maternal ou de cuidado ou de cura. Eu quero reconhecer que você pode se proteger do desgaste da verdadeira intimidade humana. Existem pessoas nesse mundo com as quais você deve ser próximo, conectado e estar em parceria de alguma forma, não necessariamente de forma romântica, apesar que geralmente Câncer seja muito atraído pela vida doméstica. Mas a questão é que você tem almas gêmeas, você tem pessoas com as quais deve compartilhar, e a possibilidade das sombras é que ao invés de compartilhar quem você realmente é, você acabe apenas cuidando da pessoa, se tornando invisível por trás dessa máscara.
Isso não é uma previsão, mas é um aviso. Sempre o desafio para você, se quiser alimentar o seu Sol em Câncer e manter a sua saúde mental e vital, é continuar abrindo o seu coração suave e doce para as realidades da vida. Não importa o quão feroz ela seja, este é o seu destino. Eu adoro Stephen Forrest e vocês podem ver por quê, né? É muito bonito tudo que ele traz sobre câncer e alguns pontos que às vezes não ficam muito em evidência quando a gente lê sobre esse signo. E o ponto que me chamou a atenção, é claro, como vocês devem ter percebido, é que nesse texto ele também fala sobre a gente não se esquecer de quem a gente é e não se esconder por trás dessa figura cuidadora e que se anula. Vocês percebem que esse tema está gritando para nós nesse momento a importância da gente se conhecer, da gente se centrar, se entender e expressar verdadeiramente quem somos. E se esse recado ainda parece um pouco discreto para algumas pessoas, a gente tem aqui um batalhão no signo de Leão para te reforçar isso. Nós temos Lua, Vênus, Marte, Lilith e Palas Atena no signo de Leão, todos ali reforçando a importância da gente olhar para si e expressar quem somos de maneira mais genuína e mais espontânea possível, com muita generosidade e muita amorosidade, que são qualidades de Leão. O que vocês acharam dessas leituras? Compartilhe aqui com a gente como vocês estão vivendo esse momento, se o seu Sol, por exemplo, está em quadratura com Netuno e Ceres, ou se você também tem ascendente e Lua em Câncer e se identificou com essa descrição. Espero que ajude vocês a atravessarem esse momento e despertar o melhor desse signo. E agora um convite que eu faço para todos nós é que nesse momento do inverno, que já é um momento de recolhimento mesmo, que a gente consiga olhar para nós mesmos, independente de estarmos confusos sobre quem somos, sobre o que a gente quer fazer, a gente dá esse primeiro passo de perguntar quem sou eu, para que aos poucos a gente consiga expressar para nós mesmos e para o mundo quem somos.